Cheguei chegando para mais um vídeo para vocês. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. E hoje tem uma novidade aqui para o canal. Qual que vai ser? Bom, o canal vai continuar do mesmo jeito, com o mesmo nome, com as mesmas coisas. Porém, eu quero trazer coisas novas também, tá? Vou continuar dando passo a passo que vocês amam, por sinal, né? São os vídeos que mais tem visualização, os vídeos eu ensinando passo a passo. Vai continuar, gente. Só que não é sempre que eu tenho ideias novas para estar fazendo passo a passo. Então, eu vou fazer mais coisa, trazer mais coisa para o canal, porque eu combinei com vocês que esse ano vai, gente. Esse ano eu vou gravar de verdade. Então, qual que vai ser a novidade? Um projeto novo, gente, que vai se chamar Entre Papéis e Ele. Ele quem? Deus, claro. Então, o projeto vai se chamar Entre Papéis e Ele. Nesse projeto, eu quero incentivar a você estudar a sua Bíblia, fazer o seu devocional, tá? Então, hoje já vai começar super bem, vamos começar com o pé direito. Por quê? Porque eu vou trazer um estudo, ó, já tô até com eles aqui em mãos, sobre a Bíblia. Primeiro de tudo, a gente tem que entender sobre a Bíblia, não é verdade? Não adianta tentar estudar outras coisas sem antes saber sobre a Bíblia, saber como que ela foi escrita, quem é o autor dela, quantos anos ela foi escrita, como que procura os livros. Então, se você é um novo convertido, você está no lugar certo, porque aqui eu vou ensinar detalhes para vocês, tá? E tá muito calor, gente, muito calor. O ventilador tá aqui, mas enfim, né? Tô aqui com calor, mas vai dar tudo certo. E o que eu fiz, gente? Eu mesma fiz um material muito legal. Eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição do vídeo um link e você vai conseguir baixar gratuitamente, gente. E fui eu quem fiz, né? Eu estudei. Eu tenho outros materiais, porém eu não posso compartilhar com vocês, porque tem direitos autorais, né? Mas eu queria muito que vocês lessem e estudassem junto comigo. Então eu mesma fiz, né? Inspirado em outros materiais, mas eu que fiz, gente. Então esse daqui vocês podem baixar, porque é criação minha, tá? E todas as informações que tem aqui foram coisas que eu estudei e coisas verdadeiras, concretas, tá, gente? E é de graça, tá? Gente, eu tenho uma raiva quando eu vou procurar alguma coisa na internet e tudo tem que pagar. Me dá uma raiva, me dá uma raiva. Então, né, gente? Então esse aqui vai ser gratuito. Eu tô falando bastante agora só para vocês entenderem esse projeto novo, tá? Por isso que eu tô dando uma introdução aqui. Então vai ser um projeto novo que eu vou estar trazendo estudos, vou estar trazendo devocionais, para incentivar vocês a cada vez mais buscar a Deus, tá? E também vocês vão aprender comigo e eu vou aprender com vocês. E não se esquece, gente, toda vez eu esqueço. Eu faço os vídeos e esqueço de falar para você curtir e para você comentar. E se você não é inscrito, se inscrever também, porque agora eu vou pegar firme, gente. Eu sei que pisei na bola com vocês, fiquei muito tempo sem gravar vídeo, porém, agora eu vou pegar firme, gente. Vou pegar firme, então pode acompanhar, tá? Se quiser me seguir no Instagram também, é @caprichando10. É o meu Instagram profissional, mas eu só tenho ele, então eu só converso por ali, pode acompanhar, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser mandar mensagem, estou à disposição, tá bom? Então esse é um novo projeto, gente. Eu espero que vocês gostem e vocês comentem aí, porque eu quero saber se vocês estão gostando, né? Claro que tá no começo do vídeo, mas quando acabar o vídeo, acabar a aula, vocês comentem, curtam. Pra curtir já dá pra curtir já, né? Pelo amor de Deus, curte aí, curte já, tô esperando. Agora, pra comentar, se você quiser comentar no final do vídeo, dizer o que você achou, dar algumas dicas, né? Tudo aqui, gente, eu não tenho nada profissional, né? São coisas improvisadas. Comprei essa lousa só pra fazer esse projeto com vocês, Entre Papéis e Ele, ó. Comprei até uma lousa, gente. O microfone eu já comprei faz tempo. Mas é as únicas coisas que eu tenho, gente. Então não tenho nada profissional. Mas, amém, nós cremos que com o tempo vai evoluindo, né? Então vamos começar, gente, ó. Então, se você quiser, você pode imprimir, tá? Do jeito que eu fiz aqui, ó, eu imprimi, deu bastante folhinhas, tá? Mas se você quiser também pode acompanhar. É que eu creio que se você abrir no celular, talvez você tenha que assistir no computador. Porque eu não sei se dá pra deixar aberto o vídeo e o PDF, não sei dizer, tá? Mas o ideal seria imprimir, gente. Imprimir é baratinho, tá? Pode imprimir em preto e branco mesmo, que não vai ficar nem, sei lá, R$5, R$10 não vai ficar, tá? Porque deu acho que umas 13 folhas. Seria bom imprimir, tá? Recomendo. E para fazer aqui, para começarmos,
seria bom você já pegar um caderno, a Bíblia, tá? Pode pegar aí, caderno, a Bíblia, caneta, é muito importante ter caneta também, viu? Muito importante, pode pegar uma caneta aí também, que a gente já vai começar, tá bom? Ó, gente, provavelmente esse vai ser um vídeo mais longo, né, do que o normal, mas é porque realmente é um estudo, tá? Então a gente vai pegar para estudar. Então venha assistir ele quando você estiver com tempo, para você realmente se aprofundar e estudar, tá? Então pega a sua Bíblia, pega caderno, caneta e anote tudo certinho. E se você puder, imprima também o material, que vai ser muito importante. Tá? Então eu vou ir lendo o material e vou explicando, tá? E eu gosto de ir parando, lendo, parando, ensinando. Então, por exemplo, eu tô lendo, se eu parar em algum lugar, você marca aí com o dedinho para não se perder. Eu gosto de ir lendo e já ir explicando, então tem vezes que eu paro a leitura para poder explicar, tá? Então você marca aí com o dedo para não se perder, tá bom? Ó, então vamos começar. Ó, então a gente vai falar hoje sobre a Bíblia Sagrada. Eu vou até escrever aqui, tá? Então o nosso estudo hoje é sobre a Bíblia Sagrada. Sobre a Bíblia Sagrada, tá? Que é a nossa regra de fé, que é o nosso manual, tá? Para nós cristãos, e também tem as pessoas católicas também, se você estiver assistindo e for católico ou de outra religião, você também é muito bem-vindo aqui, tá? Porém, eu vou estar explicando mais na visão do cristianismo, né, dos cristãos, porque eu sou cristão, então eu tenho que falar do que eu entendo, do que eu faço parte, então eu vou explicar mais sobre, né, do lado cristão. Porém, se você for de outra religião, você também é muito bem-vindo e vem aprender conosco, tá bom? Então vamos lá, ó. A Bíblia Sagrada. Introdução. A Bíblia Sagrada é o livro mais importante para os cristãos. Ela é considerada a palavra de Deus e serve como guia para a fé e a prática cristã. Mas você sabe como ela surgiu? Quem a escreveu? Vamos explorar essas questões de maneira simples e clara, tá? Então aqui a gente vai aprender, né, quem escreveu, quando ela surgiu. Gente, esse material é muito bom. Tenho certeza que você não iria encontrar um material desse gratuito por aí, viu? Pode ter certeza. Você iria pagar muito caro, mais de R$80, olha lá. Então, vamos valorizar, hein? Vamos valorizar esse estudo aqui. Vamos lá. Infelizmente, há uma luta espiritual para não lermos a Bíblia. Quando vamos ler, muitos têm sono, cansaço ou diz que não entende. Tudo setas malignas para fazer nós desistirmos, pois ele sabe que a verdade liberta. A Bíblia é um livro com milhares de anos de existência, sendo mais vendido, mais lido, traduzido e infelizmente perseguido. Então a Bíblia é o nosso manual, né? Nós cristãos temos a Bíblia como nosso manual de fé. Lá é onde nós lemos e encontramos tudo o que Deus quer falar conosco, né? E infelizmente hoje em dia, como que eu posso dizer? Tem muitos cristãos que infelizmente não estudam a Bíblia. Se diz cristão, mas não estuda a Bíblia. E não tem como isso acontecer, gente. Se existe alguém, um cristão, que se diz cristão e não estuda a Bíblia, não a lê diariamente, não medita, não tem como ser um cristão. Porque ali na Bíblia é que está toda a nossa base de fé, os ensinamentos estão todos ali na Bíblia. E é ali também que nós temos um relacionamento com Deus. Então não tem como, ai Rafa, eu sou cristão, mas eu vou no culto uma vez por semana e é só lá que eu leio a Bíblia, na hora que o pastor lê.
Então tá errado, gente, tá errado. Precisamos ler a Bíblia. E o inimigo, sabendo disso, o que ele faz? Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia, aí começa a dar sono, começa a dar cansaço, muitas pessoas falam que não entende. E realmente eu entendo quando as pessoas dizem que não entendem, principalmente os novos convertidos, né? Porque os novos convertidos estavam em outra realidade, né, em outro mundo, assim, né, outro mundo não, né, o mesmo mundo que nós, porém com outras práticas, outras amizades. Então, muitas vezes é difícil mesmo você começar algo novo, uma Bíblia, né, que tem vários ensinamentos ali, e a pessoa fica meio perdida, não sabe por onde começar, então isso é muito compreensível, eu realmente consigo compreender, tá? Principalmente os novos convertidos. Agora, se você é crente, velho, aí não tem desculpa, não tem desculpa, tem que ler sim a Bíblia, tem que estudar, se na sua igreja tiver escola dominical, participe, se tiver grupo de oração também participe, porque oração e leitura da palavra são essenciais na vida do cristão e está sendo negligenciada, infelizmente. Então o inimigo, muito sagaz, né, muito esperto do jeito que ele sabe. Então quando a gente pega para ler a Bíblia, já vem aquele sono, já vem aquele cansaço, já vem aquela dor no corpo, já vem, eu não entendo, já vem muitas coisas, né? E muitas vezes é a seta do inimigo mesmo para fazer a gente desistir. Eu desisti, você desistir. Porém, nós não vamos desistir, porque agora nós estamos nesse projeto aqui, Entre Papéis e nós vamos aprender, gente. Gente, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui no microfone, porque uma vez, só abrindo um parêntese, uma vez eu gravei, fiquei mais de meia hora falando, e o microfone tinha desligado. Perdi tudo que eu tinha falado. Então, eu vou dar sempre uma olhadinha, que ele tem que estar verdinho assim, ó, que aí ele tá ligado. Então, voltando. Então, o inimigo, ele faz isso na vida da gente. Ele quer nos distrair, ele quer nos dar canseira pra gente não se aprofundar na palavra. Ó, até trouxe a minha aqui, ó. Na palavra do Senhor, tá? E esse livro, igual a gente acabou de ler, ele é o mais vendido, o mais lido, o mais traduzido e o mais perseguido. Sim, de todo o mundo, gente, de todo o mundo, a Bíblia é o livro mais vendido. Não tem nenhum livro que seja mais vendido do que a Bíblia Sagrada. Não existe nenhum livro, tá? E ele também é o mais lido e também foi o mais traduzido e perseguido, né? A gente sabe como em outros países, né, os cristãos são perseguidos. Se vê algum cristão com a Bíblia, são mortos. Tem países que realmente é proibido ter a Bíblia. Por que será, né, gente? Porque a Bíblia, ela traz a palavra de Deus, do Deus vivo. E essa palavra muda as nossas vidas, ela transforma o ser humano. Um ser humano que estava cheio de pecado, um ser humano que estava cheio de coisas erradas, um ser humano que andava em caminhos tortuosos, um ser humano todo torto, igual aquela musiquinha da Libás, né? Havia um homenzinho torto, andava numa casa torta, então. Era o ser humano assim, todo mundo era assim. Só que a Bíblia, a leitura da Bíblia, né? E Deus, o Espírito Santo trabalhando na vida daquela pessoa, igual trabalhou na nossa vida, a pessoa é totalmente transformada, a pessoa é liberta, a pessoa é transformada. Então, muitos países não permitem, porque eles não querem a transformação dessas pessoas. Eles querem realmente, né, o inimigo já trabalha também, o inimigo persegue a Bíblia, os cristãos, exatamente por isso. Ele não quer que os cristãos conheçam a verdade e essa verdade nos liberte. Amém? Ó, agora já está aqui no segundo tópico. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, tá? Então a Bíblia, ela é sim um livro, né? Um livro, pode falar, não tem problema. A Bíblia realmente é um livro que nós lemos e meditamos. Só que ele é um livro sagrado, né? Por isso que fala Bíblia sagrada. Ele é sagrado, porque ele traz ensinamentos de um Deus maravilhoso, que é divino, que é santo, que é sagrado, que é eterno, né? Então a Bíblia, esse livro, ele não é um livro comum, ele é um livro sagrado, um livro, né, que foi o próprio Deus que inspirou
pessoas para escrever esse livro, para que nós pudéssemos conhecê-lo, né? Para que nós pudéssemos ter essa comunhão com ele. Então, é um livro sagrado. Foi o próprio Deus que quis se revelar através da Bíblia, das Sagradas Escrituras, para mim e para você. Porque nós somos uns seres limitados, né? Nós somos seres humanos, somos uns seres mortais, né? Logo todo mundo vai morrer, somos os seres limitados. Mas Deus, ele é um ser maior, ilimitado. Como que nós iríamos conhecer a Deus, né, se ele não se revelasse a nós? Como que nós iríamos conhecer ele? Não tem como. Ele é enorme, ele é maravilhoso, ele é divino, ele é santo, ele é glorioso, né? Tá lá no céu. Como que nós iríamos conhecer ele? Não tinha como. Então Deus, ele deu essa inspiração a várias pessoas, que depois a gente vai ver quantas pessoas mais ou menos escreveu a Bíblia, ele deu essa inspiração para essas pessoas, para que eles escrevessem, né? Escrevessem a Bíblia, os ensinamentos, as ordenanças, as coisas que ele queria falar. Ele deu essa inspiração para essas pessoas para nos ensinar. Amém? Deixa eu só coisar meu ventilador aqui. Ai, porque tá muito coisado meu ventilador. Vamos lá. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, né, sagrados, que revelam a história da criação, a relação de Deus com a humanidade e os ensinamentos de Jesus Cristo. Ela é dividida em duas partes. Então, a Bíblia é um livro, tá? Então, a Bíblia, ela é um livro, só que ela é um livro sagrado, tá? Ela não é um livro qualquer. Você lendo a Bíblia, você pode ter certeza. Você tem que ler e praticar também, né? Não adianta só ler. Se só ler, não adianta. Mas se você ler e praticar, a Bíblia tem o poder de transformar a sua vida. Porque a Bíblia é o único livro que você lê que o autor está ali, junto com você, né? Que o autor é Deus. Quem é o autor, quem quis criar a Bíblia, quem criou a Bíblia foi Deus. Não foi ele que escreveu, porque Deus, ele tá lá no céu, ele não ia escrever, né? Ele não ia descer lá do céu aqui na terra para escrever a Bíblia. Porém, ele é o autor. Tudo que está escrito, ele usou pessoas, inspirou essas pessoas para eles escreverem, né? E por isso que hoje nós temos a Bíblia aqui com a gente. Mas ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, ela é um livro e ela é dividida em duas partes. Tá, ó, duas partes. Qual que é? Tem o Antigo Testamento e tem um Novo Testamento. Tá? Então, ela é dividida em duas partes. Então, a nossa Bíblia aqui, ó, ela é um livro e ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que também pode ser chamada de Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que pode ser chamada de Nova Aliança. Ó, no Antigo Testamento, o que ele fala? Ele relata a criação do mundo, a história do povo de Israel e as promessas de Deus. Já no Novo Testamento, fala sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, além dos ensinamentos dos apóstolos, tá? Ó, então a gente já aprendeu bastante coisa aqui, né? A gente já aprendeu o que é Bíblia, que é um livro sagrado. O autor da Bíblia, é muito bom escrever isso também. O autor, quem é o autor da Bíblia? Por isso que é bom ter um caderninho, tá? Eu acho que essa informação não tá na apostila. Ó, o autor da Bíblia é Deus, tá? Deus é o autor. Ele quis
criar a Bíblia e escrever não, né? Escrever foram as pessoas, mas foi ele que arquitetou toda a Bíblia, ele que deu todos os ensinamentos, tudo que está escrito lá foi por Deus. E quem que é o intérprete? Quem é o intérprete da Bíblia? É o Espírito Santo. Tá? O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia e fala, Rafa, não estou entendendo nada que eu estou lendo a Bíblia. Então, você tem que pedir para o Espírito Santo te dar o discernimento e você começar a entender a Bíblia. Por isso que é muito importante que toda vez, quando formos ler a Bíblia, fazer uma oração antes, porque a Bíblia é um livro, sim, mas ele é um livro sagrado, é um livro que precisa de entendimento, de visão espiritual, precisa ter discernimento. Então precisamos orar antes para conseguir entender o que a Bíblia está querendo falar, tá? E aí a gente tem que pedir para o Espírito Santo, que é ele que vai fazer, ele é um intérprete. Tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Então o Espírito Santo, ele vai, né, com a sua infinita sabedoria, bondade, ele vai te dar essa sabedoria, tá? Então olha já quantas coisas aprendemos. Vou apagar aqui pra gente já ir para mais. Agora a gente já vai virar a folha. Já vai para a segunda página. Olha lá, ó. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores, tá? No caso, 40 pessoas, porque o autor mesmo, ele é Deus. Mas ele inspirou essas 40 pessoas para escreverem, tá? 40 pessoas, né, diferentes, ao longo de um período de mais de 1.500 anos. Então, a Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos por várias pessoas diferentes, né, que o Senhor Deus deu a eles a inspiração. E entre esses escritores tinha reis, profetas, sacerdotes, pescadores e doutores da lei. Todos foram inspirados por Deus para registrar sua mensagem. Então, entre essas pessoas que escreveram, tinha rei, sacerdote, pescador, tinha um monte de pessoas, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que já a gente vai entrar, que já está aqui na próxima, né? Escreveu Moisés e demais, né? Muitos. Paulo, que escreveu várias cartas. Então, todas essas pessoas foram inspiradas por Deus para escrever a Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Quantos livros tem na Bíblia? Você sabe quantos livros tem? Porque, ó, a Bíblia... eu pulei um pedacinho aqui. Eu pulei uma parte lá da primeira folha. A gente vai voltar lá. Que eu vi que estava faltando mesmo. Volta lá na primeira folha. Eu pulei essa aqui, ó. A origem da palavra Bíblia. Isso é muito importante. Ó, a origem da palavra Bíblia. A Bíblia, ela vem do grego biblion. Ai, gente, se minha letra sair feia, porque é difícil escrever aqui, viu? Então, ó, Bíblia, ela vem do grego biblion. E o que significa? Significa livro, tá? Livro. Por isso que a Bíblia é um livro, ou rolos, né? Porque antigamente não tinha caderno, papel, essas coisas, né? Ou era papiro, rolo, então, né, isso. Com o tempo, o plural Bíblia, que significa os livros, passou a ser usado para designar as escrituras sagradas. Então, a Bíblia vem do grego, que significa livro, ou livros, né? Então, aqui na Bíblia, ela é um livro, só que dentro desse livro existem vários livros, não é um livro só. Existem vários outros livros dentro desse livro, né? Então, por isso que significa livro.
ou livros, né? E quantos livros, então, já na próxima página, quantos livros, então, tem na Bíblia? Tem 66 livros, tá? Então, ela é um livro, e aqui dentro também existem vários livros, tá? Não é um livro só. Ela tem vários livros, como se a gente tivesse uma biblioteca, e lá tem vários livros, e também é separado por estantes, né, por lugares, né? A Bíblia também é separada dessa forma, por categorias, vamos dizer assim, né? Por categorias, a Bíblia também é separada assim, tá? Então ela tem 66 livros, na qual 39 é do Antigo Testamento. Antigo Testamento pode ser escrito assim, tá? A de Antigo e T de Testamento. E 27 do Novo Testamento, tá? N de Novo Testamento. Então, aí somando 39 e 27 dá os 66, tá bom? Belezinha. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se meu microfone tá pegando. Tá. Pelo menos tá verde aqui. Belezinha, ó, já deu para aprender bastante coisa. Então, ó, do Antigo Testamento são 39 livros. Eu não vou escrever aqui porque tá escrito aqui na apostila, tá? Então, primeiro, tem o Pentateuco. Ó, o Pentateuco, eu posso dizer para vocês que foi Moisés que escreveu, tá? Que esse eu sei. Mas tem várias Bíblias, principalmente Bíblia de estudo, que nas primeiras folhas tem o nome das pessoas que escreveram, tá? Normalmente na Bíblia de estudo tem, na Bíblia normal eu acho que não tem. Então, o Pentateuco, o que é Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, ou também chamado de Torá. Torá é chamado lá pelos hebreus lá, né? Pelos judeus lá. Mas, para nós, Pentateuco, para eles é Torá. São 5, 1, 2, 3, 4, 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, tá? E eles são o Pentateuco. Então, como eu disse para vocês, que a Bíblia, então, ela é um livro, porém, ela tem vários livros aqui dentro. Vários livros. 66, é que eu apaguei, 66. E eles têm categorias também, para ficar mais fácil a sua divisão e para poder achar, né? Então, ele é dividido por essas categorias. E qual que é? Esse é o primeiro que a gente leu, que é o Pentateuco, que são os 5. Então, marca aí, ó. Então, Pentateuco. O próximo, ó, são os livros históricos, tá? Que são 12 livros. Qual que é? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois, ali do lado, livros poéticos e sapienciais. São 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Depois, profetas maiores, são 5 livros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, tem profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Não é porque um era maior que o outro, não. É porque os profetas maiores, os livros deles aqui dentro são maiores, tem mais páginas, são mais livros, são maiores, tá? Então, é um livro maior. E os profetas menores são livros menores, tanto que alguns é até difícil de você achar. Por exemplo, quando um pregador fala Sofonias, você fica, ai meu Deus, onde que tá? Porque ele é menorzinho, ele tem normalmente 1 folha, 2 folhas, então é dificinho de achar, porque ele é menor. Então, por isso, profetas maiores e profetas menores. Então, profetas menores são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso é o Antigo Testamento, tá? Aí agora vamos falar do Novo Testamento. Novo Testamento.
Começa com os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois os livros históricos. No Antigo Testamento tem livro histórico também, tá? E aqui no Novo também, que é só o Atos dos Apóstolos. É considerado um livro histórico, tá? Mas no Antigo também tem. E aqui no Novo também. É o Atos dos Apóstolos. Aí tem a Cartas de Paulo. Paulo foi o que mais escreveu cartas. Só dele tem 13 livros, que na verdade seriam cartas aqui. São 13 cartas, tá? No lugar de livros aqui, gente, pode colocar cartas. Eu escrevi errado. Então, ó, cartas de Paulo são 13. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. E tem as cartas gerais, que essas cartas aqui, tem algumas, acho que é Hebreus, que aí ninguém chegou a uma conclusão correta de quem que escreveu, tá? Que é o Hebreus, aí os demais foram Tiago mesmo, Pedro, João e Judas. Então tem Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E tem o livro profético, que é o Apocalipse, tá? Ó, que legal. Então, ó, já deu pra aprender bastante coisa de novo. Aqui, ó, eu deixei esses livrinhos em branco aqui para vocês preencher, né? Ou no caso para mim também, mas eu não vou preencher para o vídeo não ficar tão comprido, né? Mas aí vai ficar de tarefa para vocês, então, ó. Aí vocês vão lá olhar qual que são os livros e vocês vão escrever aqui, tá? Por exemplo, ó, no Pentateuco, você vai voltar lá nas folhas. Aí tá escrito aqui, tá vendo? Ó, Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então você vai escrever, ó, são 5. Aí você vai escrever aqui, no primeiro livrinho, Gênesis. Olha lá. Aí no outro, Êxodo. Para você ir decorando, tá? Porque é muito bom você decorar os nomes da Bíblia, né, dos livros, das cartas, porque aí quando você for ler, você vai saber onde que tá, não precisa ficar procurando, caçando. A gente tem que conhecer a Bíblia, gente, a gente tem que ter intimidade com a Bíblia, a gente tem que amar a Bíblia, porque tá ali todo o nosso ensinamento. Então, quanto mais a gente conhecer, melhor. E aí eu deixei, então, os espacinhos aí, tem os livros históricos, e aí vocês vão preencher, para vocês ir aprendendo e decorando, tá bom? Vai ficar de tarefa para vocês. Então agora vamos lá para outra folha. Na próxima vez eu vou colocar o número nas folhas, devia ter colocado, tá? Mas é na folha logo após os livrinhos. Ah, ó, forma correta de ler quando tem um numeral na frente do livro ou da carta. Você já percebeu que tem livros e carta que, por exemplo, não é só um nome, tem um número na frente. Por exemplo, do Antigo Testamento tem, por exemplo, Reis. Só que não está escrito só assim, Reis. Tem um número na frente, tipo 1 Reis e 2 Reis. Como que a gente lê corretamente isso? Vai falar 1 Reis, 2 Reis? Não. A gente já sabe que esse aqui é o quê? Livro. Por que que você sabe? Porque você vai olhar lá, ó. Volta lá. Você que não... Ó. Procura lá, ó. Reis. Aqui, ó. Reis. Achei, Rafa, ó. 1 Reis, 2 Reis. O que que eles são? Livro. Livros históricos. Então, a gente sabe que eles são livros. Então, como que eu vou ler? Então, eu vou ler primeiro livro de Reis. Ou pode só falar primeiro Reis. Mas por que primeiro? Não primeira. Primeiro no masculino. Primeiro no masculino. Por que o? Porque é um livro. É masculino. Então, primeiro Reis. Primeiro Reis. Segundo Reis. Por quê? Porque é livro, tá? E tem, por exemplo, no Novo Testamento que são cartas. Aí é diferente. Por exemplo, ó, Coríntios. Coríntios. Também tem 1 e 2.
Ai, meu Deus, como letra. Coríntios. Vamos olhar lá? Vocês têm que consertar, né? Que eu falei que eu escrevi errado. São cartas, tá vendo? Desconsidera que está escrito 13 livros aqui embaixo. Desconsidera esse livros. É só o que está escrito aqui em cima, que é cartas, tá? Tanto cartas gerais quanto cartas de Paulo. Aqui embaixo está 13 livros, mas não é 13 cartas, no caso. Então, a gente sabe que, ó, primeiro, aqui, ó, 1 Coríntios, 2 Coríntios, eles são o quê? Carta. Então, eles são cartas. Então, eu não vou ler, então, primeiro igual aqui. Porque não é primeiro se são cartas. Primeiro, cartas. Não tem como. Carta é feminino. Então, primeira carta ao Coríntios, tá? Ou pode ler primeira a Coríntios, segunda a Coríntios. Por quê? Porque é cartas, é feminino, entendeu? Então, todos os que tiver, ó, tem Tessalonicenses, então, primeira Tessalonicenses. Tem João, terceira João. Por que feminino? Porque são cartas, tá? E aqui são livros. Então, primeiro, segundo, porque são livros. E esse, primeira, por quê? Porque são cartas, tá bom? Que é o que vai estar escrito aqui. Tá? Eu nem vou ler, então, porque eu já expliquei aqui para vocês. Já tá quase terminando, gente. Mas tá legal, né? Eu gosto de explicar. Tô com um pouquinho de tosse, gente, me perdoa aí. Eu gosto de explicar bem explicadinho para vocês conseguirem entender. Provavelmente eu não vou cortar esse vídeo, porque eu quero que seja algo natural mesmo, tá? Então, ó, é o que eu expliquei aqui, nem vou precisar ler. Vamos começar a ler, ó, aqui, ó, porque a Bíblia Católica tem mais livros, tá? Aqui, ó, porque a Bíblia Católica tem mais livros. A diferença está nos livros do Antigo Testamento, lá, o Antigo. A Igreja Católica aceita 7 livros a mais, chamados de deuterocanônicos, que estavam na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, usada pelos judeus da época de Jesus. Já os protestantes, seguindo o cânon hebraico, não os consideram inspirados. Gente, o que é cânon? Cânon é mais ou menos, vou explicar assim, do jeito que eu entendo, tá, gente? Lembrando que, gente, eu não sou... Nossa, a Rafaela sabe tudo. Não sei, tá, gente? Estou explicando para vocês o que eu estudei e o que eu aprendi. Mas eu não sei de tudo, tem muita coisa que eu não sei. Então, eu não vou saber explicar detalhadamente. Mas o cânon é essa lista, né, de livros que a gente acabou de ler, né? É tipo uma régua de medir. Então chama de cânon. Fala, o cânon da Bíblia. O que é o cânon da Bíblia? São essas listas de livros e cartas que eu acabei de ler aqui para vocês. Isso chama cânon, tá? E se você for ver, a Bíblia dos católicos tem mais livros no Antigo Testamento. Tem 7 livros a mais. Por quê? Esse aqui é como posso dizer? É algo muito complicado de se explicar. Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi, mas se vocês quiserem procurar na internet, tem muitos professores, teólogos que vão saber explicar muito melhor, tá? Mas o que eu entendi é que os católicos, eles aceitam esses sete livros, né, a mais, que depois eu vou até explicar como que eles são chamados, que eles foram escritos no período interbíblico. Esses 7 livros foram escritos, tá? E nós, protestantes, não reconhecemos no cânon, na nossa Bíblia, no nosso cânon, não tem esses 7 livros a mais. Por quê? Porque a Bíblia do protestante é igual à Bíblia judaica.
E na Bíblia judaica não tem esses 7 livros a mais. Tem somente os livros que eu já mostrei para vocês lá, os 39 que eu mostrei para vocês. Só tem aqueles livros lá, né? E os católicos já entenderam que esses livros, esses 7 a mais, poderiam sim ser colocados na Bíblia católica, por isso que eles aceitam, tá? Mas nós, protestantes, não temos. Então foi isso que eu entendi, né? Que a nossa Bíblia protestante é igual à Bíblia judaica, e na Bíblia judaica não contém esses 7 livros. E quais são esses 7 livros a mais que tem na Bíblia católica? É Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico ou Sirácida, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. E além desses, tem um pouquinho de adicional no livro de Esther e no livro de Daniel, tá? Então, esses 7 livros foram escritos no período interbíblico, que está na próxima página, já pode ir para lá. O que é esse período interbíblico? Eu vou ler para vocês, mas antes eu já vou explicar. O período interbíblico, se você pegar a sua Bíblia aí, na hora que termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, tem algumas Bíblias que até tem uma página em branco, porque esse período interbíblico, ou também chamado de intertestamentário, é um período de 400 anos, vou até escrever aqui, 400 anos de silêncio de Deus. Foram 400 anos que Deus não falou por intermédio de nenhum profeta, que ele não deu nada para ninguém escrever. Foi um período de silêncio, 400 anos, tá? Então, foi nesse período aqui que esses 7 livros a mais da Igreja Católica foram escritos, tá? Então, a Igreja Católica reconheceu, sim, como, né, livros lá do cânon dos católicos, foi reconhecido, mas no cânon do livros dos protestantes, né, que somos nós, não foi reconhecido. Então, nós não temos esses 7 livros a mais. O nosso livro, né, do Antigo Testamento é igualzinho ao judaico, e não tem, tá? Agora eu vou ler aqui para vocês, ó. O período interbíblico, também chamado de intertestamentário, é o tempo entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, aproximadamente 400 anos. Esse período é chamado de silêncio profético, porque não há livros bíblicos escritos nessa época, e nenhum profeta reconhecido por Israel, tá? Então isso que é interbíblico ou intertestamentário, tá? São 400 anos de silêncio que Deus não falou através de nenhum profeta e não tem nada de escrito, né? Não foi nada escrito nesse período, tá? Deu para entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui no comentário. Já quero que você comenta antes que eu esqueça. Que você já vai comentando se você tá gostando, se você gostou, se você conseguiu aprender, porque já tá quase terminando. Tá quase terminando, mas já vou falar para você escrever, para você comentar, porque eu fico muito triste, gente, que nos meus vídeos não tem quase nada de escrito de comentário. Eu fico triste. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. Eu fico triste, gente. Pode curtir, pode comentar, porque eu vou ler e vou responder, tá? Agora eu tô pegando firme, como eu já disse. Então vamos lá, agora vamos pro apócrifos. O que é apócrifos? Os livros apócrifos são escritos antigos que não foram incluídos no cânon da Bíblia protestante, mas alguns deles estão na Bíblia católica, que é o que eu expliquei para você, que são aqueles 7 livros lá, tá? Eles são chamados de apócrifos, são aqueles 7 livros que eu já até li o nome. A palavra apócrifo, que significa oculto ou escondido. E esses livros foram escritos principalmente no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tipos de livro apócrifo. Apócrifo do Antigo Testamento. São livros encontrados na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, mas não fazem parte da Bíblia hebraica. A Igreja Católica chama-os de deuterocanônicos, ou segundo cânon, enquanto os protestantes consideram não inspirados, tá? Quando a Bíblia foi escrita? Quando? A Bíblia foi escrita ao longo
de 1.500 anos. O Antigo Testamento foi escrito aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo e 400 anos antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito entre 50 anos depois de Cristo e 100 depois de Cristo, tá? Então esse foi o período da escrita da Bíblia. Idiomas. Em qual idioma a Bíblia foi escrita? Então a Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais, que foi o hebraico, que é a maior parte do Antigo Testamento, o aramaico, que é pequenas partes do Antigo Testamento, e o grego, que é todo o Novo Testamento. Então, hebraico, aramaico e grego, tá? Depois ela foi sendo traduzida a todas as línguas, no português também. Tá? Ela foi escrita em 3 continentes, a Ásia, África e Europa, tá bom? Então tem várias, aí depois ela foi traduzida por português, e as Bíblias têm várias traduções em português, tá? Tem aquelas traduções mais difíceis, com uma linguagem mais difícil, tanto que muitas pessoas vão começar a ler, falar, ai Rafa, tem muita palavra difícil, não tô conseguindo entender. Por quê? Porque é uma tradução mais difícil mesmo, que nem essa daqui, ela é a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista e Corrigida, ela tem uma linguagem mais difícil, tá? Mas tem outras traduções também, que agora são mais fáceis de entender. Tem a NVI, que é a nova versão internacional, já é mais fácil o entendimento. Tem a NVT, eu não vou lembrar todas, né? Mas eu vou falar aqui, eu lembrar. Tem a NVT, que é a nova versão transformadora. Tem a NTLH, que essa é bem uma linguagem bem mais fácil mesmo. Se você é novo convertido, pode comprar uma NTLH só para você começar, tá? Entendendo, para você começar a ler e entender. Depois você vai pegando umas traduções mais, né? A NTLH é a nova versão na linguagem de hoje. É muito legal, nova tradução na linguagem de hoje, é bem legal. E tem várias outras, gente. Aí você pode ir procurando, ver qual que você se adapta melhor, que agora tem várias outras versões. Então, falar que não tá entendendo, não é mais, hein? Porque tem várias versões em português muito boas. Continuando. Capítulos e versículos da Bíblia. Explicação simples. A Bíblia é um livro grande. É verdade, gente. A Bíblia é um livro grande e dentro desse livro tem vários outros livros que a gente já viu, né? Por isso, foi organizada de uma forma que facilita a leitura e a localização dos trechos importantes. Essa organização acontece por meio de capítulos e versículos. Então, ela é dividida por capítulo e versículo. O que são capítulos e o que são versículos? Capítulos são números maiores. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ó, pode até ver, ó. Por exemplo, não sei se vai dar para ver, né? Porque tá meio longe, mas ó, sempre vai ter um número maior. Esse número maior vai ser o capítulo. E depois tem uns numerinhos menores. Esses numerinhos menores são os versículos, tá? E tem o nome do livro. Por exemplo, esse aqui, ó, Provérbios. E aí o capítulo e o versículo, tá? Você pode abrir sua Bíblia para você ver. Então, ó, o capítulo são as grandes divisões dentro de cada livro da Bíblia. Um capítulo geralmente contém um conjunto de ideias ou uma parte de uma história. Cada livro da Bíblia tem vários capítulos. Então, a Bíblia tem vários capítulos. Cada livro tem vários capítulos, tá? Deixa eu parar aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez tenha alguém aí novo, convertido, que ainda não sabe como procurar. Ó, e o versículo, que é um numerinho menor. São as pequenas frases ou parágrafos dentro de um capítulo. Cada versículo tem um número que facilita a localização de um trecho específico. Um capítulo pode ter poucos ou muitos versículos. Então, um capítulo, número maior, pode ter vários números menores, tá? Como encontrar um versículo na Bíblia? Então, quando você vai no culto, por exemplo, ou você vai ler, ou, né, você vê uma pessoa falar, abre lá em Provérbios 24:3. Como que faz para achar, então? Então, vamos ver, ó, o que vai estar explicando aqui. A localização do trecho bíblico segue essa estrutura. O nome do livro, o número do capítulo e o número do versículo, tá? Até tem um exemplo aqui, vou até copiar esse, ó.
Por exemplo, a pessoa vai dizer, ó, João. João é o quê? É um livro. Depois, João 3:16. Isso aqui é o quê, então? Esse é o capítulo. E esse é o quê? O versículo. Tá? Então, livro, capítulo e o versículo. Tá? Olha lá, ó, tá até escrito aqui para vocês. Então, isso significa o quê? Que o texto está no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. Aí depois embaixo eu ensinei a forma de escrever. Eu nem vou ler, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, ó. Então, João 3:16. Aí, ó, para você separar o capítulo do versículo, normalmente usa os dois pontos. Deixa eu fazer de outra cor. Normalmente usa os dois pontos, ou dá até para usar uma vírgula também, tipo 3,16. Mas não gosto muito dessa, viu? Os dois pontos é mais legal. E quando você fala assim, por exemplo, João 3:16 até o versículo 18. Como que pode escrever? Como que escreve, então? Teria que ser assim, então, ó, João 3:16 até o 18. Esse tracinho aqui significa até ou a. Tá? Então, João 3:16 vai ser lido do versículo 16 até o 18. Se tiver assim, você vai abrindo João, vai ler só o 3, por exemplo. Vamos abrir lá para a gente ter uma noção, se tiver alguém que não sabe. Então vai lá, João é o Novo Testamento, é o Evangelho, João. Então, você achou, foi lá, Rafa, achei João, belezinha. Aí então, ó, o capítulo é 3, que é o número maior. Procura lá então, ó, 3, achei. Achei o livro e achei o capítulo. E o versículo? 16. Então, 16. Olha lá, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o 16. Aí, só que aqui, então esse aqui checou. Então, seria isso. Se alguém falasse assim para você, você iria ler isso. Mas aí a pessoa não, a pessoa falou esse daqui, ó, João 3:16, 18. Então, você vai ler o 16, vai ler o 17 e vai ler o 18, tá? Então, quer dizer que você vai ler o capítulo, vai achar o capítulo 3, vai ler dos 16 até o 18. Então, vamos lá. Achou o livro, João 3:16. Então, você vai ter que ler o 16, o 17 e o 18. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, vê que ficou uma leitura mais extensa um pouquinho. Por quê? Porque eu li o 16, li o 17 e li o 18. Porque tem o tracinho aqui. Então, esse tracinho aqui, ó, quer dizer até. Entendeu? Talvez você pode achar algumas outras formas, ou com vírgula, ou com, né? Mas, teoricamente, normalmente, é essa estrutura aqui, tá? Então, agora, vamos para a última folha, que já ficou bem grande. Gente, meu Deus, acho que já tá dando 1 hora. Mas, gente, é um estudo, que vocês tenham paciência, que vocês assistam, porque vai ser muito enriquecedor para a sua vida, que você anseie cada vez mais em conhecer a palavra do Senhor, em buscar ao Senhor em conhecimento, tá? Então, escreva, comente aí se você gostou, se você tá gostando, que agora já é o encerramento. Se você gostou, se você aprendeu, comenta, curte,
se inscreva, porque vai ter muito mais, gente. E tudo foi separado com muito carinho. Fiz esse material gratuito para vocês. Vou colocar aí. Se vocês não conseguirem baixar, me manda mensagem, escreve aí que eu vou estar acompanhando tudo, tá bom? Então, encerramento, a última página. Encerrando. A importância da Bíblia está no fato de que ela ensina, ó, a Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia ela nos corrige. Se nós está fazendo coisa errada, ela vai lá e ela já dá aquele puxão de orelha. Ela nos consola quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, quando a gente está para baixo. Ela vem e nos dá aquele consolo. O Espírito Santo tá ali, Deus, que é o próprio autor, tá ali com a gente. Ele dá aquele consolo, aquele colo gostoso e aconchegante pra gente. E transforma, a Bíblia transforma a nossa vida. Se nós andávamos torto, igual eu falei, igual se nós andávamos torto, agora nós andamos livres, andamos felizes, andamos libertos, andamos se espelhando, em Jesus, seguindo os passos de Jesus, amém? Como diz 2 Timóteo, ó o que eu expliquei aqui, ó, do 3, capítulo 3, do 16 ao 17. Então você tem que procurar 2 Timóteo, o capítulo 3, e é para ler, do 16 ao 17. Eu não vou pegar na Bíblia porque está escrito aqui, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela nos mostra o caminho da salvação por meio de Jesus Cristo. Ensina sobre o caráter de Deus, revela promessas e orientações para uma vida reta e cheia de propósito. Além disso, fortalece a fé e oferece esperança em tempos difíceis. No mundo moderno, onde há tantas vozes e influências, a Bíblia continua sendo um alicerce seguro para aqueles que desejam viver segundo a vontade de Deus. Por isso, sua leitura e aplicação na vida diária são essenciais para o crescimento espiritual e a comunhão com o Senhor. Gente, é muito especial. Por isso que eu senti no coração de fazer esse projeto entre papéis e ele. Eu não sei, gente, se vai dar certo, eu não sei se muitas pessoas vão assistir, mas se uma pessoa assistir e gostar e se inspirar, e que já para mim já vai estar valendo a pena, gente. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos distraindo. Muitas vezes nós estamos nos distraindo com tanto celular, com tanta informação, com tantas coisas. Nós viramos também, e muitos cristãos, tá meio que no automático, vai no culto, mas é um culto, vai no automático, sabe? Tudo faz assim, por regra, não por amor, não por vontade, não porque realmente anseia. E nessa correria do dia a dia, então, gente, é muito importante buscarmos na palavra do Senhor, né? Eu vou ensinar outras coisas também, mas começar com a Bíblia é o essencial, porque a Bíblia é a nossa base de fé, é a nossa regra, é ali que o Senhor Deus fala conosco, é ali que nós aprendemos, tudo que temos que aprender está ali na Bíblia. Que venhamos tirar um pouco de celular. Eu mesmo mexo muito no celular, porque eu trabalho com isso, mas acabo me distraindo, ficando muito tempo no celular, tempo que poderia estar aprendendo do Senhor, Então que venhamos nos esforçar. Eu sei que esse vídeo ficou longo, ficou comprido, mas é para o nosso crescimento, para o seu crescimento, para o meu crescimento, que venha te ajudar, que venha te fortalecer e que venha te ajudar na sua comunhão com o Senhor, que você venha ansiar cada vez mais buscar do Senhor, tá? E aqui em rosinha é um agradecimento especial que eu fiz, eu vou ler. Obrigada por fazer esse estudo juntamente comigo, eu, Rafaela Prado, juntamente com esse projeto, Entre Papéis e Ele. Estou muito feliz de dividir um pouco do que sei com vocês. Lembrando que não sei tudo, mas o que sei quero compartilhar e incentivar a você estudar e conhecer mais do nosso Deus. E só podemos conhecê-lo através de suas escrituras. Gente, a gente só pode conhecer a Deus através da sua palavra, das Sagradas Escrituras. Não vamos ficar
Não vamos conhecer a Deus, entre aspas, só de ouvir falar. Ah, porque fulano falou, porque eu fui na igreja, o pastor leu, porque não sei o quê, porque alguém explicou. Não. Nós vamos conhecer a Deus, porque nós vamos ter intimidade com Ele, porque nós ansiamos conhecer Ele, porque nós vamos estudar a palavra dEle, porque nós o conhecemos. A sua ovelha ouve a voz do pastor e a conhece. Que nós possamos ouvir a voz do nosso mestre e reconhecer. E nós vamos conhecer Ele, nós vamos ter essa intimidade com Ele através das sagradas escrituras, através de um momento de comunhão, através de um momento junto com Ele. Tá? Isso é muito importante. Ele nos deu a Bíblia Sagrada para nós o conhecermos, para nós termos essa intimidade com Ele, para nós descobrir qual é o plano de salvação, para nós lermos e se encantarmos com todas aquelas histórias, com todo o plano lindo que Ele preparou para nós. É maravilhoso ler a Bíblia, viu, gente? Ele quis e Ele quer se revelar a nós. Ele quis e Ele quer se revelar a nós através das Sagradas Escrituras. É muito importante, gente. E nós chegamos ao fim desse estudo. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha sido edificante para você. Eu sei que ficou longo, mas é um estudo, gente. Estudo é longo mesmo, tá? E também você pode colocar para você ouvir como se fosse um podcast. Você não vai conseguir acompanhar, mas você consegue ouvir a voz. Muitas vezes eu tô trabalhando aqui e deixo as coisas passando no computador e eu vou só ouvindo. E também é muito bom, e quando você tiver um tempo maior, um tempo que você conseguir se dedicar somente àquilo, você pega e foca naquilo, mas dá para você ouvir também, né? E seria muito bom se você conseguisse abaixar, imprimir todo esse material que eu fiz com muito carinho, com muito amor, e demorou para fazer, gente, demorou, mas deu certo, e eu vou tentar colocar ele aqui. Eu ainda não sei muito bem como que anexa um PDF aqui. Uma vez eu tentei, não deu muito certo, mas enfim, tá, eu vou tentar colocar aqui. Se você não conseguir, escreve aí no comentário que eu mando pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar, porque eu vou ficar muito triste se não tiver comentário. Pronto, falei. É isso. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.